Você já parou para pensar que talvez a igreja moderna esteja cometendo o mesmo erro que custou a vida de Jesus? Um equívoco tão sutil que passa despercebido até pelos mais devotos, mas que transforma completamente o sentido do Evangelho e afasta milhões de almas da verdadeira mensagem de Cristo. Existe um silêncio ensurdecedor nas igrejas de hoje, um vazio que se esconde atrás de louvores empolgantes, pregações motivacionais e templos lotados. Milhões de pessoas entram e saem dos cultos semanalmente, mas algo essencial está faltando. Algo que Jesus considerava o coração pulsante da fé verdadeira. E o mais assustador é que pouquíssimos percebem essa ausência. Quando olhamos para o ministério de Cristo, uma coisa fica cristalina nas Escrituras. Jesus não veio apenas para nos ensinar doutrinas ou criar uma nova religião institucionalizada. Ele veio revelar o reino de Deus e convidar cada pessoa a uma transformação radical de vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, lemos as primeiras palavras do ministério público de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a mensagem central, o alicerce de tudo o que ele ensinou. Mas o que vemos hoje na maioria das igrejas modernas, sermões sobre prosperidade financeira, cura emocional, sucesso profissional e realização pessoal. Não que esses temas sejam completamente errados, mas eles se tornaram o centro, o foco principal. E nisso reside o grande erro. A igreja trocou a mensagem transformadora do arrependimento e da santidade pela busca do bem-estar individual e do conforto espiritual. O arrependimento genuíno, aquele que Jesus pregava, não é apenas sentir remorso ou pedir desculpas superficiais. A palavra grega usada nos evangelhos é metanoia, que significa uma mudança completa de mentalidade, uma transformação profunda da forma como pensamos e vivemos. É virar totalmente na direção oposta, abandonar o caminho do ego e abraçar o caminho de Deus. Isso exige renúncia, sacrifício e uma honestidade brutal consigo mesmo. Mas essa mensagem foi suavizada, diluída, quase apagada. Por quê? Porque ela não é confortável. Porque ela confronta nosso orgulho, expõe nossas máscaras e exige uma entrega que vai contra tudo o que a cultura moderna prega. Vivemos numa sociedade que idolatra o individualismo, que nos ensina a buscar nossa própria felicidade acima de tudo. E a igreja, ao invés de ser contracultural, acabou absorvendo essa mentalidade. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo profetizou exatamente isso, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essas palavras ecoam com uma precisão assustadora nos dias de hoje. As pessoas querem ouvir que estão bem do jeito que estão, querem uma espiritualidade que não incomode, que não exija mudanças reais. Querem um Deus que abençoe seus planos, mas não um Senhor que governe suas vidas. E muitos líderes religiosos, preocupados em manter templos cheios e ofertas generosas, adaptaram a mensagem para atender essa demanda. Criaram um evangelho palatável, aceitável, que não ofende ninguém. Mas Jesus ofendeu. Ele confrontou os religiosos de sua época com palavras duras. Chamou-os de hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos. Em Mateus capítulo 23, Jesus reserva seus discursos mais severos não para os pecadores públicos, mas para os líderes religiosos que distorciam a verdade e colocavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas sem moverem um dedo para ajudá-las. O verdadeiro evangelho não é uma mensagem de autoajuda espiritual. É um chamado radical à morte do velho homem e ao nascimento de uma nova criatura em Cristo. Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a essência da fé cristã. Não é adicionar Jesus à nossa vida como mais um complemento. É permitir que Ele seja tudo, que governe completamente. Quando a igreja abandona a pregação do arrependimento, ela produz cristãos superficiais, pessoas que conhecem jargões religiosos,
frequentam cultos, mas cujas vidas não refletem a transformação do Evangelho. Continuam vivendo com os mesmos valores do mundo, os mesmos vícios, as mesmas prioridades. A única diferença é que agora tem uma etiqueta religiosa. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, algo extremamente perturbador. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavras chocantes. Jesus está dizendo que haverá pessoas que fizeram atividades religiosas, que usaram seu nome, que até operaram no sobrenatural, mas que nunca o conheceram verdadeiramente. Por quê? Porque nunca se arrependeram de verdade. Nunca abandonaram seus caminhos para seguir os caminhos dele. Nunca permitiram que a verdade penetrasse fundo o suficiente para transformá-las. Se você chegou até aqui, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esse conteúdo é feito para quem busca verdades profundas, não respostas rasas. Continue comigo enquanto exploramos ainda mais esse erro devastador que tem passado despercebido. A igreja primitiva era conhecida por sua radicalidade. Os primeiros cristãos vendiam suas propriedades e repartiam tudo em comum. Enfrentavam perseguições severas, prisões, torturas e morte por não negarem sua fé. Eles levavam a sério as palavras de Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Compare isso com o cristianismo moderno. Quantos estariam dispostos a perder tudo por Cristo? Quantos tomariam posições impopulares, arriscariam seu conforto, sua reputação, suas ambições terrenas pelo reino de Deus? A verdade incômoda é que a maioria quer um cristianismo conveniente. Um que não custe muito, que não exija sacrifícios reais. Mas Jesus nunca prometeu facilidade. Ele prometeu vida abundante, sim, mas uma vida que brota da morte para si mesmo. Ele prometeu paz, mas não como o mundo dá. Uma paz que transcende circunstâncias, não uma vida livre de problemas. Ele prometeu alegria, mas a alegria de quem encontrou o tesouro escondido no campo e vendeu tudo para comprá-lo. O maior erro da igreja moderna não é um deslize teológico complexo que apenas eruditos conseguem identificar. É algo muito mais simples e devastador. É a recusa em pregar o arrependimento genuíno. É a substituição da cruz pelo conforto. É transformar o Evangelho numa ferramenta de realização pessoal, ao invés de um chamado à santidade e à transformação completa. E enquanto esse erro persistir, continuaremos vendo templos cheios de pessoas que cantam sobre Jesus, mas vivem para si mesmas. Congregações numerosas, mas sem poder transformador. Cristianismo nominal sem a realidade da presença de Deus que convence, quebra, restaura e transforma vidas de dentro para fora. Agora precisamos ir mais fundo e entender como esse erro se instalou tão profundamente na igreja moderna. Não foi da noite para o dia. Foi um processo gradual, quase imperceptível, onde pequenas concessões se acumularam até transformarem completamente a natureza da mensagem cristã. Tudo começa com uma pergunta fundamental. O que acontece quando a igreja se torna popular demais? Quando ela deixa de ser uma comunidade perseguida e marginalizada e passa a ser aceita, respeitada e até influente na sociedade? A história nos mostra que esse sempre foi um momento perigoso para a fé genuína. No século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo e depois o tornou a religião oficial do Império Romano, algo mudou drasticamente. A igreja ganhou poder político, recursos financeiros e prestígio social. Mas com isso veio um preço alto. Pessoas começaram a se tornar cristãs, não por conversão genuína, mas por conveniência social e política. A fé que antes custava tudo, agora era a porta de entrada para benefícios terrenos. E a igreja, seduzida pelo poder e pela influência, começou a fazer concessões. Rituais pagãos foram cristianizados.
Tradições humanas foram elevadas ao nível da Escritura. A simplicidade do Evangelho foi enterrada sob camadas de pompa religiosa e hierarquia institucional. Mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Tudo, porque esse padrão se repete constantemente ao longo da história. Sempre que a Igreja busca a aceitação do mundo, sempre que ela prioriza crescimento numérico sobre profundidade espiritual, sempre que ela valoriza mais a aparência externa do que a transformação interna, o erro se instala. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 17, Jesus fala à igreja de Laodiceia com palavras cortantes. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa descrição se encaixa perfeitamente em muitas igrejas modernas. Elas se consideram prósperas, bem-sucedidas, abençoadas. Têm grandes estruturas, programas sofisticados, multidões de seguidores, mas espiritualmente estão vazias. Acreditam que não precisam de nada, quando na verdade estão cegas para sua própria pobreza espiritual. O problema central é que a igreja substituiu o senhorio de Cristo pela satisfação do consumidor religioso. Ela se tornou mais preocupada em agradar as pessoas do que em agradar a Deus. Os cultos são desenhados como espetáculos para entreter, não como encontros sagrados para adorar. As pregações são moldadas para não ofender, não para transformar. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 19, algo que deveria fazer toda a igreja refletir. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Cristo deixa claro que seus verdadeiros seguidores não seriam amados pelo mundo, mas odiados. Não porque fossem arrogantes ou insensíveis, mas porque representariam valores completamente contrários aos valores mundanos. Então, quando vemos igrejas que são populares, aceitas e admiradas pela sociedade secular, precisamos perguntar: por quê? O que mudou? Será que essas igrejas estão pregando o mesmo evangelho radical que Jesus pregou? Ou será que suavizaram a mensagem para se tornarem palatáveis? A verdade é que o arrependimento genuíno sempre foi impopular, sempre foi uma pedra de tropeço, porque ele confronta o pecado, expõe a hipocrisia e exige mudança real. Numa cultura que celebra a autenticidade superficial, mas rejeita a transformação profunda, essa mensagem não vende bem. Muitos pregadores modernos aprenderam a falar sobre amor, aceitação e graça, mas evitam cuidadosamente falar sobre santidade, disciplina e obediência. Eles citam versículos sobre Deus não condenar, mas omitem os versículos sobre Deus disciplinar aqueles que ama. Eles enfatizam as promessas de bênçãos, mas silenciam sobre as advertências de julgamento. Em Jeremias capítulo 6, versículo 14, o profeta denuncia os líderes religiosos de sua época com palavras que ecoam hoje. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Essa é uma acusação devastadora. Os líderes estavam oferecendo falsas garantias, tranquilizando as pessoas quando deveriam estar alertando-as. Aplicando isso aos nossos dias, quantos pregadores estão fazendo exatamente isso? Oferecendo paz superficial, cura emocional rasa, conforto espiritual barato, quando as pessoas precisam desesperadamente de confrontação amorosa com a verdade. Precisam ouvir que estão vivendo em pecado, que suas prioridades estão invertidas, que seus corações estão divididos. Mas essa não é uma mensagem que enche igrejas. Não é uma mensagem que gera ofertas generosas. Não é uma mensagem que torna um pregador famoso e popular. Por isso ela foi abandonada. E com seu abandono, abandonou-se o próprio coração do Evangelho. Jesus contou uma parábola reveladora em Lucas capítulo 8 sobre o semeador e as diferentes qualidades de solo. Algumas sementes caíram em solo rochoso, onde brotaram rapidamente, mas murcharam por falta de raiz. Jesus explicou que essas representam pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz.
Creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Essa é a descrição perfeita do tipo de conversão que a igreja moderna produz. Decisões emocionais sem arrependimento profundo, confissões de fé sem transformação de vida, entusiasmo inicial sem perseverança. Por quê? Porque a mensagem pregada não chamou essas pessoas ao arrependimento genuíno, à contagem do custo, à entrega total. Jesus nunca escondeu o custo do discipulado. Em Lucas capítulo 14, versículos 26 a 33, ele deixa claríssimo: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essas são palavras duras. Jesus está dizendo que segui-lo precisa ser a prioridade absoluta, acima de todos os relacionamentos humanos e até da própria vida. Ele está chamando a um compromisso radical, não a uma afiliação religiosa casual. Mas quantas igrejas pregam isso hoje? Quantas deixam claro o custo real de seguir a Cristo? A maioria faz o oposto. Elas vendem o cristianismo como a solução para todos os problemas, o caminho para a felicidade, a chave para o sucesso. Apresentam Jesus como um ajudante celestial que vem melhorar nossa vida, não como o Senhor soberano que vem transformá-la completamente. E assim produzem multidões de cristãos nominais. Pessoas que fizeram uma oração, foram batizadas, frequentam a igreja, mas cujas vidas são indistinguíveis das vidas dos não-cristãos. Têm os mesmos valores materialistas, as mesmas ambições egoístas, os mesmos padrões morais frouxos. A única diferença é que agora se identificam como cristãos. Paulo enfrentou esse mesmo problema na igreja primitiva. Em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, ele escreve com indignação sobre aqueles que estavam distorcendo o evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O apóstolo continua com palavras ainda mais fortes. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo estava defendendo a pureza do evangelho contra distorções. E a distorção mais perigosa sempre foi essa: tirar o escândalo da cruz, remover a ofensa do arrependimento, diluir a chamada à santidade. Criar um cristianismo confortável que não exige nada e não transforma ninguém. A consequência disso é trágica. Gerações inteiras crescem pensando que são cristãs, quando na verdade nunca experimentaram o novo nascimento. Nunca passaram pelo arrependimento genuíno que produz mudança real. Têm uma forma de religiosidade, mas negam o poder transformador dela. Precisamos agora examinar as consequências devastadoras desse erro na vida prática dos que se dizem cristãos. Porque não estamos falando apenas de teoria teológica ou debates acadêmicos. Estamos falando de algo que afeta diretamente o destino eterno de milhões de almas e o testemunho da igreja no mundo. Quando o arrependimento genuíno é removido da equação, o que resta é um cristianismo sem poder transformador. E um cristianismo sem poder transformador não é cristianismo de verdade. É apenas mais uma filosofia de vida, mais um sistema de crenças, mais uma opção religiosa no mercado espiritual. Olhe ao seu redor. Observe as estatísticas alarmantes. Estudos mostram que o comportamento moral de muitos cristãos professos é praticamente idêntico ao comportamento dos não cristãos. As taxas de divórcio são similares. Os padrões de consumo de pornografia são comparáveis. A desonestidade nos negócios aparece nas mesmas proporções. A ganância, a inveja, a maledicência, tudo presente em níveis semelhantes. Isso deveria nos chocar profundamente. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16 está escrito: Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Essa não é uma sugestão, é um mandamento claro.
A santidade não é opcional na vida cristã. Mas quando a igreja abandona a pregação do arrependimento, ela abandona também a chamada à santidade. E sem santidade, sem separação real do mundo e de seus valores corrompidos, não há cristianismo autêntico. Há apenas religiosidade externa, performance espiritual, máscaras bem elaboradas. Jesus foi implacável com esse tipo de hipocrisia. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele diz aos fariseus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Palavras duras, mas necessárias. Os fariseus conheciam as Escrituras de cor. Jejuavam, oravam, davam ofertas, cumpriam rituais religiosos meticulosamente. Mas seus corações estavam longe de Deus. Nunca se arrependeram verdadeiramente. Nunca permitiram que a verdade penetrasse suas defesas e transformasse seu interior. E Jesus os confrontou sem rodeios. A igreja moderna está cheia de fariseus modernos, pessoas que sabem todas as respostas certas, que usam a linguagem cristã fluentemente, que participam de todas as atividades religiosas, mas cujos corações permanecem inalterados. Suas motivações são egoístas, suas prioridades são mundanas, suas vidas são vazias de verdadeiro amor a Deus e ao próximo. E o mais trágico é que muitos desses fariseus modernos estão convencidos de que são salvos. Acreditam que porque fizeram uma oração de entrega, porque foram batizados, porque frequentam a igreja regularmente, estão garantidos no céu. Mas Jesus deixou claro que religiosidade externa não salva ninguém. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Cristo faz uma declaração chocante: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pense nisso. Os fariseus eram os mais religiosos de sua época. E Jesus diz que isso não é suficiente. É necessária uma justiça que vem de dentro, uma transformação genuína do coração. Essa transformação só acontece através do arrependimento verdadeiro. Não o arrependimento superficial de sentir remorso por consequências ruins, mas o arrependimento profundo que reconhece o pecado como ofensa contra um Deus santo e busca mudança radical de vida. Hoje, muitos confundem remorso com arrependimento. Sentem-se mal quando são pegos em pecado, quando sofrem consequências negativas, quando sua reputação é manchada. Mas isso não é arrependimento bíblico. Judas sentiu remorso depois de trair Jesus e se enforcou. Pedro sentiu arrependimento genuíno depois de negar Jesus e foi restaurado. A diferença está no coração. Paulo explica isso claramente em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas arrependimento para a salvação. Já a tristeza do mundo produz morte. Existe uma tristeza que leva à vida e uma tristeza que leva à morte. A tristeza, segundo Deus, é aquela que nos leva a odiar o pecado não apenas por suas consequências, mas por ser pecado. É a tristeza que nos leva aos pés da cruz, reconhecendo nossa total incapacidade de salvar a nós mesmos. Mas a igreja moderna raramente fala sobre isso. Ela prefere uma mensagem mais leve, mais positiva, mais agradável. Prefere dizer às pessoas que Deus as ama como elas são, sem acrescentar que o verdadeiro amor de Deus não as deixa permanecer como estão. Seu amor transforma, santifica, purifica. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 6, lemos: Meu filho, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Um Deus que realmente nos ama não nos deixa confortáveis no pecado. Ele nos disciplina, nos corrige, nos molda. Mas muitos pregadores modernos apresentam um Deus que só abençoa, que só encoraja, que só aprova. Um Deus que nunca fica desapontado, que nunca exige nada, que nunca confronta. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse é um ídolo criado à nossa imagem e semelhança,
um Deus doméstico que existe para nos servir. O Deus verdadeiro é santo, justo e amoroso. E exatamente por ser amoroso, Ele não pode tolerar o pecado em seus filhos. Ele trabalha constantemente para nos conformar à imagem de Cristo, mesmo quando esse processo é doloroso. Mesmo quando exige que abandonemos coisas que amamos, relacionamentos tóxicos, ambições egoístas, padrões de vida pecaminosos. Essa é a realidade do discipulado genuíno. Não é fácil, não é confortável, não é popular, mas é transformador, é real. É o único caminho que leva à vida verdadeira. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo escreve: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar nosso corpo como sacrifício vivo. Não nos conformar com este século. Ser transformados pela renovação da mente. Essas são instruções claras para todo cristão. Mas quantos realmente as seguem? Quantos estão dispostos a pagar esse preço? A verdade inconveniente é que a maioria quer os benefícios do cristianismo sem os custos. Querem o perdão sem o arrependimento. Querem a graça sem a obediência. Querem a coroa sem a cruz. E a igreja moderna, ao invés de confrontar essa mentalidade, a alimenta. Quantos sermões você já ouviu sobre morrer para si mesmo? Sobre tomar sua cruz diariamente? Sobre perder sua vida para encontrá-la? Sobre o caminho estreito e a porta apertada? Esses eram temas centrais no ensino de Jesus, mas tornaram-se raros nos púlpitos modernos. Por quê? Porque não atraem multidões. Porque não geram crescimento numérico rápido. Porque não constroem mega-igrejas, mas constroem cristãos genuínos. Produzem transformação real. Criam comunidades que realmente refletem o caráter de Cristo. A igreja primitiva virou o mundo de cabeça para baixo, não porque tinha melhores estratégias de marketing ou prédios impressionantes, mas porque era composta de pessoas radicalmente transformadas que viviam de forma tão diferente que era impossível ignorá-las. Suas vidas proclamavam o evangelho mais alto do que suas palavras. Em Atos capítulo 17, versículo 6, quando Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, a acusação contra eles foi: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Isso era um testemunho poderoso. Eles não estavam tentando se encaixar no mundo, estavam transtornando-o com uma mensagem radical de arrependimento e transformação. Onde está esse poder hoje? Onde estão os cristãos que transtornam o mundo ao seu redor? A maioria está tão conformada ao mundo que passa despercebida. Não há diferença visível, não há impacto transformador, não há testemunho autêntico. Chegamos agora a um ponto crucial. Se o maior erro da igreja moderna é abandonar a pregação do arrependimento genuíno, qual é o caminho de volta? Como recuperamos essa verdade essencial sem cair em legalismo ou religiosidade morta? Como distinguimos entre o arrependimento verdadeiro e a mera culpa religiosa? Primeiro, precisamos entender que o arrependimento bíblico não é algo que fazemos para ganhar o favor de Deus. Não é uma obra meritória que nos torna dignos de salvação. O arrependimento é a resposta humana à graça divina. É o reconhecimento honesto de nossa condição pecaminosa e nossa necessidade desesperada de um Salvador. Em Atos capítulo 11, versículo 18, quando os apóstolos ouviram sobre a conversão dos gentios, eles glorificaram a Deus dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Perceba essa frase. O arrependimento é concedido por Deus. Não é algo que produzimos por força de vontade, mas algo que Deus opera em nós através do Espírito Santo. Isso muda completamente nossa perspectiva. O arrependimento não começa conosco, mas com Deus. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem quebra nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Nossa parte é responder com honestidade e humildade a essa obra divina em nós. Quando entendemos isso, percebemos que pregar o arrependimento não é impor fardos pesados sobre as pessoas.
É apontar para a única saída verdadeira de nosso dilema humano. É como um médico que diagnostica uma doença grave. Ele não é cruel por dar o diagnóstico. Seria cruel se escondesse a verdade e não oferecesse tratamento. A igreja moderna, ao evitar falar sobre pecado e arrependimento, age como um médico que só dá notícias positivas para não desanimar os pacientes. Mas pacientes com doenças não diagnosticadas morrem, e almas que nunca foram confrontadas com sua necessidade de arrependimento perecem eternamente. Jesus disse em Lucas capítulo 5, versículo 32, "Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Ele não veio para pessoas que pensam estar bem espiritualmente. Veio para aqueles que reconhecem sua condição desesperadora. E o primeiro passo para esse reconhecimento é ouvir a verdade sobre quem realmente somos diante de um Deus Santo. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, nos dá um retrato nada lisonjeiro da condição humana. Como está escrito: "Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer." Essa é a verdade que a igreja moderna evita proclamar, porque ela machuca nosso orgulho, desconstrói nossa autoimagem positiva, nos força a encarar nossa real condição espiritual. Mas é exatamente essa verdade que nos leva ao arrependimento genuíno e à graça salvadora de Cristo. A boa notícia do Evangelho só é realmente boa quando entendemos a má notícia. A graça só é verdadeiramente apreciada quando compreendemos a gravidade de nossa situação. O perdão só toca profundamente nosso coração quando reconhecemos o tamanho de nossa dívida. Jesus contou uma parábola poderosa em Lucas capítulo 7, versículos 41 a 43. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-os a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? A resposta óbvia é aquele a quem mais perdoou. Essa é a questão. Quando a igreja minimiza o pecado, quando ela suaviza a realidade de nossa rebelião contra Deus, ela também diminui nossa apreciação pela graça. Produz cristãos mornos que pensam que não deviam muito e, portanto, não amam muito. Não são gratos, não são apaixonados, não são transformados. Mas quando uma pessoa realmente se vê como pecadora diante de um Deus santo, quando experimenta o peso esmagador da culpa genuína, quando reconhece que merece condenação eterna, então o perdão de Cristo se torna a coisa mais preciosa do universo. Essa pessoa não pode deixar de amar profundamente aquele que a salvou. O arrependimento verdadeiro sempre produz fruto. Não é apenas uma emoção momentânea ou uma confissão verbal. É uma mudança real de direção que se manifesta em ações concretas. João Batista pregava isso claramente. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, ele dizia: "Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." Quais são esses frutos? Paulo descreve alguns deles em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas características não são produzidas por esforço humano, mas são evidências da obra transformadora do Espírito Santo em quem genuinamente se arrependeu. Quando alguém realmente se arrepende, sua vida muda. Seus valores mudam, suas prioridades mudam, seus relacionamentos mudam. Seu uso do tempo e do dinheiro muda. Não porque está tentando ganhar a salvação através de boas obras, mas porque a salvação já recebida está trabalhando nele, de dentro para fora. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13 expressam isso perfeitamente. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A salvação não é algo que conquistamos, mas algo que desenvolvemos, e quem está realmente trabalhando em nós é o próprio Deus. Então, como a igreja pode voltar a pregar o arrependimento de forma eficaz? Primeiro, os próprios líderes precisam experimentar isso em suas próprias vidas. Não podem pregar o que não vivem. Não podem chamar outros ao arrependimento se eles mesmos não estão em constante processo de arrependimento. O arrependimento
Não é um evento único que acontece na conversão e depois acaba. É um estilo de vida. É uma postura constante de humildade diante de Deus, reconhecendo continuamente nossas falhas e buscando sua graça e transformação. É o que os reformadores chamavam de arrependimento contínuo. Precisamos também recuperar a pregação expositiva da Bíblia. Não sermões temáticos que escolhem versículos para apoiar ideias preconcebidas, mas uma exposição fiel e sequencial das Escrituras. Quando pregamos a Bíblia fielmente, ela mesma faz o trabalho de convencer do pecado e chamar ao arrependimento. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 afirma: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus tem poder em si mesma. Ela não precisa ser adoçada ou diluída. Quando permitimos que a Bíblia fale por si mesma, sem tentar suavizar suas partes difíceis ou pular seus mandamentos inconvenientes, ela realiza a obra que Deus pretendeu. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus não precisa de nossa ajuda para ser relevante ou impactante. Ela já é. Nossa responsabilidade é proclamá-la fielmente e confiar que o Espírito Santo fará a obra de convencimento e transformação. Não podemos converter ninguém. Não podemos forçar o arrependimento, mas podemos pregar a verdade com clareza e amor e confiar que Deus usará isso. Também precisamos recuperar a disciplina na igreja. Não a disciplina punitiva e cruel que caracterizou alguns períodos da história da igreja, mas a disciplina restauradora e amorosa que as Escrituras prescrevem. Em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, Jesus dá instruções claras sobre como lidar com o pecado entre os irmãos. Uma igreja que realmente ama seus membros não os deixa continuar no pecado sem confrontação. Confronta sim, mas com o objetivo de restauração, não de condenação, com humildade, não com arrogância, com esperança, não com desespero, reconhecendo que todos somos pecadores salvos pela graça e que hoje pode ser você que precisa confrontar, mas amanhã pode ser você que precisa ser confrontado. Precisamos ainda criar espaços de vulnerabilidade autêntica, onde as pessoas possam confessar seus pecados e encontrar graça, não julgamento. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Há poder na confissão mútua e na oração coletiva, mas isso só acontece em comunidades onde a graça é real, onde não há hipocrisia, onde todos reconhecem sua própria fragilidade, onde ninguém se coloca como superior espiritualmente, mas todos se veem como mendigos que encontraram pão e estão ajudando outros mendigos a encontrá-lo também. Chegamos ao fim desta jornada profunda sobre o maior erro da igreja moderna. O abandono da pregação do arrependimento genuíno não é apenas um deslize teológico. É uma traição ao coração do Evangelho de Jesus Cristo. Mas há esperança, há um caminho de volta à verdade transformadora. Se você reconheceu nesta mensagem a necessidade de um arrependimento verdadeiro em sua própria vida, não espere mais. Deus está chamando você hoje, não para uma religiosidade vazia, mas para um relacionamento real e transformador com Ele. A graça de Cristo está disponível, mas ela exige uma resposta honesta de sua parte. Quero agradecer profundamente a você que assistiu até aqui. Sua busca por verdades mais profundas é admirável. Se este conteúdo tocou seu coração, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe com aqueles que também buscam uma fé autêntica. Nos comentários, conte-nos o que você achou dessa reflexão. Suas experiências e opiniões são valiosas para a nossa comunidade. E não se esqueça de continuar assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Temos muito mais conteúdo revelador esperando por você.
Que o Senhor abençoe sua caminhada espiritual e guie você para toda a verdade. Até o próximo vídeo.